Terceiro Milênio. Apresentação: Wagner Gabriel e Rosali Andrade. Muito bom dia, queridos amigos da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos com mais um programa Saúde no Terceiro Milênio. Você que nos acompanha pelo rádio, pela TV Mundo Maior, muito bom dia para você, uma excelente quarta-feira. Eu hoje, junto com a minha querida Rosali Andrade. Bom dia, Rosali, como vai? Bom dia, Wagner Gabriel. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pela TV Mundo Maior, também pelo Facebook e YouTube e pela Rádio Boa Nova, com certeza. Estamos aqui para falar de saúde. Como sempre, nós levamos informação, porque acreditamos que a falta de informação é o grande problema da saúde no Brasil e no mundo. E é por isso que a gente toda semana traz aqui, durante todos esses anos, essa informação para você. Hoje o assunto é interessante. Nós vamos falar de cáries. Mas falar de cárie é interessante? Claro. Primeiro a gente vai falar bastante sobre cárie, as repercussões que ela tem, mas o mais importante, quais as repercussões que ela pode ter na saúde humana, na sua saúde. Às vezes a gente vê lá uma carizinha, não dá importância para ela, mas a gente não tem noção do que isto pode causar na sua saúde. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Você pode participar com a gente através do 0800 979 5011, 0800 979 5011, telefone do ouvinte, e tem também o WhatsApp, onde você pode perguntar através do 98575 9580, 98575 9580, a operadora é 11 São Paulo. Tem recadinho? Tem recadinho, Wagner. Nós temos que já começar a falar, né, para que as pessoas possam ficar ligadinhas e participar. Então, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Gente, 16º. Passa muito, muito, muito rápido. Então, no dia 21 de abril, vai acontecer no Internacional Eventos, em Guarulhos, a 16ª edição do Encontro Amigos da Boa Nova. E o tema, muito bacana, vai ser a reconexão com Cristo através da doutrina espírita. Imaginem vocês quanta coisa bacana que a gente vai poder falar através desse tema, né? E já tem gente que está confirmada, né? Os palestrantes Alberto Almeida, Manolo Quezada, ele é muito engraçado, assim, o jeitão dele falar, né? E é o Denis Leite. O evento também vai ter debates, né? Com os comunicadores André Marosso, Wildo Rosa, Deusa Samu e Adelmar Franco, com os temas traumas e crenças limitantes. E muito mais, né? Até lá a gente vai falando sobre tudo que nós vamos conversar no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Então, você pode ligar para o 0 operadora 11 2458 3214, 0 operadora 11 2458 3214 ou 2456 7109. 2456 7109 ou pelo site mundomaior.com.br. Então já vai adquirindo o seu ingresso, não deixa para a última hora, hein? É isso aí. Vamos falar de cárie? Falar de Vamos, dente, saúde Wagner. bucal? Muito bacana, porque tem tantas implicações, Wagner, que a gente não tem ideia, né? Mas antes da gente entrar em tudo isso, nas implicações, né, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho, né, como dentista. O que é cárie? Então, na verdade, a cárie é uma doença que que acomete a cavidade bucal e que tem como principal alvo os dentes. A gente sabe disso. Mas pouca gente sabe como ela se processa na boca. A gente imagina que a cárie é um bichinho que tem na sua boca, que vai lá e fura o seu dente. Não é isso? Então, não é isso não. Não é bem assim que acontece. Nós temos dentro da nossa boca, dentro da cavidade bucal, uma coisa chamada saliva. A saliva é o líquido mais rico que nós temos no corpo humano. Praticamente tudo que existe no sangue tem na saliva. Haverá um dia que a gente não vai nem precisar tirar mais sangue para fazer exame de sangue. É verdade, parece que está caminhando bem para isso, né, Wagner? Você vai cuspir no negócio e aqui esse negócio vai botar no aparelho e o equipamento vai mostrar tudo que você tem no sangue. Você não vai precisar mais ficar tirando no futuro próximo. Porque a saliva é muito rica. Ela está no lugar onde é o lugar, entre aspas, mais sujo do corpo humano, que é a boca.
né? Pela boca você fala, pela boca você come, pela boca você beija, pela boca você faz um monte de coisa, e é uma região que pode receber muita contaminação. Por isso que a saliva é rica, porque ela protege a principal entrada para dentro do corpo humano. E o que acontece? Para a saliva funcionar, ela precisa de um pH. Certo. Então ela tem um pH, né? O que é o pH? É a acidez que tem que ter na saliva, que é em torno de 4. Então o que acontece? Quando você come doce ou qualquer alimento que abaixe muito o pH, ou seja, que deixe o pH da saliva muito ácido, o principal deles é o açúcar, refinado, né? E os doces de maneira geral. Claro. Então, quando você come doce, o que acontece? Você baixa o pH da saliva. E a saliva, para ela funcionar, ela precisa ter o pH certo. Então, o que ela faz? Para ela subir o pH, ou seja, você comeu doce e o pH baixou. Então, para ela subir o pH, o que ela faz? Ela pega o cálcio que está no dente. O cálcio... Ela rouba. Sequestra, né? É o bicarbonato. Então, o que acontece? Cálcio, o que ele faz? Ela pega o cálcio para poder subir o pH. Na hora que ela pega o cálcio do dente, aí você começa a formar microcavitações microscópicas, praticamente no dente, no esmalte. E ali é o lugar onde as bactérias oportunistas podem se alojar e a partir dali começar a se desenvolver. É assim que começa a cárie. Por que a gente usa água fluoretada? Por que existe o flúor na água? Porque o flúor, ele estando presente no esmalte, o que ele faz? Ele vai primeiro que o cálcio, por isso que ele protege contra a cárie. Porém, o flúor tem efeitos colaterais também. Isso que eu ia dizer, nós temos uma guerra entre negócios em relação ao flúor, né, Wagner? O flúor em alta dose é tóxico para a saúde. Então, e a gente ainda não sabe ao certo como é que as companhias de água, né, fazem essa reposição do flúor. Mas o fato é que com os lugares onde houveram fluoretação de água, houve uma diminuição de cárie. Mas não se sabe também se houve aumento de outras doenças. De outras doenças, até mesmo na pasta de dente, que tem muito flúor. O melhor mesmo é você escovar. Assim, primeiro, o melhor mesmo é você não comer açúcar. Isso, nada com açúcar. Em primeiro lugar. Você já viu que índio não escova dente e não tem cárie. Por quê? Porque lá no mato, onde ele mora, não existe açúcar refinado, né? Quando ele vem para a cidade, ou quando ele começa a comer açúcar refinado, ele começa a ter cárie igual a gente. Então, gente, é o primeiro processo, principalmente as crianças, tá? As cáries de criança, a gente pega a criança com os dentes destruídos. Por quê? Porque já desde pequenininho a mãe já fica dando lá alimento que não deveria, à base de açúcar. Então, deixa eu já te fazer uma pergunta a respeito disso. O Joseph de Menezes, lá do Texas, né? Como sempre, participando aqui. Um beijo para você. Um abração, meu amigo. Quantos minutos se deve levar para escovar os dentes depois das refeições para prevenir cáries? Não existe um tempo assim mínimo que a gente estabelece. O que precisa é fazer uma boa escovação. E uma boa escovação, ela costuma levar no mínimo 10, 15, às vezes 20 minutos para se fazer. Só que as pessoas não têm tempo para fazer isso, então elas acabam escovando de qualquer jeito. A gente não pode esquecer que para uma escovação ser completa, a gente precisa passar inclusive o fio dental. E isso também aumenta o tempo. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, que ele tem que investir um tempo do dia na saúde da boca dele. Então ele precisa fazer isso. Quando você come um doce, por exemplo, você comeu alguma comida que inevitavelmente você acabou ingerindo com doce, procure fazer essa higiene, mesmo que um pouco mais rápida, logo depois que você comeu. Então é legal, principalmente você que fica o dia inteiro fora trabalhando, levar junto com você um kitzinho com uma escova e uma pasta de dente. A escova é o principal. O mais importante que a pasta é a escova. Uma boa escova, uma boa escovação, às vezes não precisa nem de pasta para fazer. Mas é importante fazer essa higiene logo depois da refeição. Eu diria isso, Wagner, que a gente precisa muito mais de uma escova de dente do que de uma pasta de dente, né? E a escova... E as pessoas querem o gostinho da pasta de dente, né? Para ficar lambendo. Achando que aquilo ali já Achando que aquilo é que limpa os dentes, quando na realidade não é aquilo. E é importante a gente também ressaltar que em relação às pastas de dentes infantis, porque as crianças muito pequenas acabam ingerindo as pastas de dente, né? Achando que muitas vezes é até isso que a mamãe está usando uma pasta e aquilo que está fazendo bem. Não. Quanto menos pasta usar, principalmente em crianças, é melhor. O flúor que tem na pasta de dente, ele não faz essa proteção que faz o flúor que está dentro do esmalte, que é quando você toma na água. Agora, uma recomendação legal
É você fazer o flúor nas crianças, quando está naquela idade de troca de dentição. É legal fazer o flúor, porque esse flúor é feito no dentista. A gente Isso. aplica localmente, depois faz a higiene e a criança não engole aquilo, entendeu? Ela não vai para o sistêmico. Aquele flúor, ele entra no esmalte. E fica lá protege, dentro. faz E uma capinha, né? Protege. Legal isso. Tem que levar a criança No dentista, né? Para fazer Então, isso. é uma coisa interessante, porque desde que as crianças começam a apontar os primeiros dentinhos, a gente sabe que deve fazer a higienização desses dentinhos com gaze, né? A mãe passa no dentinho para retirada. E cuidado também com as mamadeiras que colocam açúcar no leite, né? Depois que ela não está fazendo mais a amamentação através do leite materno, que seria o ideal, que se estendesse e depois iniciasse a alimentação, mas para fazer bastante higiene com a própria gaze, né? E não logo de cara colocar creme dental em boquinha de nenê, né? Sim, claro que não, isso agride, né? E outra coisa, a cárie de mamadeira é um problema sério. E colocar açúcar no leite para criança também é um outro problema, porque você está fazendo, você está cometendo dois crimes, né? Entre aspas, né? Um é você tá dando açúcar para a criança, que açúcar é um alimento que a gente tem que cortar da alimentação e se puder cortar na infância, melhor ainda, porque a criança já não cresce viciada. E segundo, porque isso faz um mal danado para o esmalte dos dentes, você já começa a mexer no pH da saliva dessa criança e aí começa a repercussão. Porque se você pega, vamos supor, uma criança onde você tem uma alteração de pH o tempo todo por conta de consumo excessivo de doce, você está predispondo essa garganta, essa cavidade bucal a desenvolver problemas de garganta, por exemplo. Existem muitas infecções de garganta causadas por mau higiene bucal, por um processo de má utilização da saliva. Porque ela é que protege, ela tem uma parte imunológica nela que é diferenciada do resto do corpo. E ela protege o ingresso dos micro-organismos. Quando você tem, por exemplo, uma gripe, um problema de garganta. Crianças que são submetidas a uma má higiene bucal desenvolvem mais problemas na cavidade. Exatamente. Wagner, nós temos algumas perguntinhas aqui, mas não são diretamente, né, sobre dentes, mas como vieram pelo WhatsApp, então a gente também vai falar, tá? Lógico, vamos lá. Então, bom dia, eu sou a Ana do Paraná. Minha mãe está com muita dor no fígado. Ela faz tratamento para artrite reumatoide e da tireoide e já retirou a vesícula há 20 anos. Ela quer saber se isso pode ser por muitos remédios, né, essa dor que ela tem, e se tem algo que ela possa fazer para desintoxicar. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. Na verdade, ela é causada pelos próprios anticorpos humanos, né? O corpo, por razões ainda desconhecidas pela ciência, ele acaba criando anticorpos que agridem as articulações, né? Geralmente, a artrite reumatoide, a gente se caracteriza por uma artrite bilateral no corpo, né? Então, tem vários fatores que levam a isso, né? Tem fatores emocionais que podem levar ao desenvolvimento de uma artrite, tem fatores alimentares que podem levar ao desenvolvimento de uma artrite e tem fatores medicamentosos. Precisa saber qual que é o... Às vezes tem um pouquinho de cada que acabou levando a isso aí. Isso. Mas, de qualquer jeito, nós sabemos que tudo passa pelo fígado. Então, além de todos esses remédios que a sua mãe está tomando, que muitas vezes são realmente necessários, né? Alimentação também. Então, é importante que ela busque alimentos que sejam principalmente mais amargos. Os alimentos amargos fazem muito bem para fígado e vesícula. E, claro, sua mãe já não tem mais a vesícula, mas principalmente todos aqueles que sejam como almeirão, rúcula, chá de boldo, tudo isso traz esse amargo que o fígado gosta bastante. E buscar também uma nutricionista que possa, porque existem até mesmo alguns medicamentos específicos para a desintoxicação do fígado, né? Como seriam tônicos para o fígado. Mas aí precisa realmente de um profissional que possa ajudá-la, né? Enquanto isso, esses alimentos amargos podem ajudar também a desintoxicar, além do suco de maçã. Então, toda semana tomar suco da fruta mesmo, né? Não nada de caixinha, né? O suco da fruta, que ela também, o ácido málico, ajuda a melhorar tudo isso. Legal. Muito bem. Pode continuar perguntando aqui com a gente, participe com a gente, o assunto é legal. Como as cáries podem influenciar na sua saúde? Você sabia que você pode ter diversos problemas sistêmicos provocados pela cárie? Pois é.
Uma das grandes características... Tem mais pergunta aí? Aí, assim, já aproveitar, né? A Domênica de Itaquera gostaria de saber o que pode ser quando o esmalte dos dentes das crianças de 9 anos já estão manchados. Ela não come doce frequentemente, porém isso aconteceu. Se existe alguma forma de melhorar? Sim, primeira coisa é consultar o dentista. Tem que ir no cirurgião dentista para ele identificar o porquê que pode ter essa diferença de coloração de esmalte. Isso pode ser, inclusive, um problema na formação do esmalte da criança. Então, tem que fazer um exame clínico, tem que olhar. Pode ser desde um processo relacionado à formação do esmalte até outros problemas. Pode ser que não seja por causa do dente, pode ser que seja por causa de outro tipo de alimentação, medicação, enfim, hábitos que a criança desenvolve que pode estar levando a isso. Mas tem que passar no dentista. Tá? Isso mesmo. Olha, aproveitando aqui até a tão falada agora febre amarela, né? A Maria Helena de Almeida quer saber. Bom dia, queridos. Eu sou alérgica e eu não tomei a vacina contra a febre amarela. Se eu tomar própolis verde, ajuda na prevenção? Existem aí alguns vídeos, né? Correndo no WhatsApp e tudo mais. Então, sobre essas versões de tomar própolis. A gente sabe que o própolis pode aumentar a sua imunidade. Mas a gente diz, acima de tudo, que a gente não sabe quando nós seremos picados, né, por qualquer... Não só da febre amarela, mas as pessoas esqueceram da dengue, da zika, né, da chikungunya, que nós também temos que nos cuidar. Então, manter a nossa imunidade alta com todos os alimentos é importante. Então, comer bem é mais importante que tudo. Mas é importante também fazer uma barreira, que são aí os repelentes. Então, nós temos que usar repelentes, né? Principalmente aquelas pessoas que não podem tomar a vacina. E hoje a gente já sabe que tem muitas pessoas que estão até tendo aí alguns problemas pós-vacina. Então, use repelente, que também faz uma barreira física contra o mosquito de qualquer uma dessas doenças, né, Wagner? Com certeza. Não só própolis, né? Não só o própolis. E manter a imunidade sempre boa, com uma boa alimentação e bons hábitos de vida. Esse é o principal. O principal é isso. É você manter uma imunidade. Porque se não tiver uma imunidade legal, você pode ter problemas. Mesmo depois que tomar a vacina. Exatamente. E não só para isso, né? Mas para todas as outras doenças, né? Nós temos que lembrar, né, que o nosso sistema imunológico é quem nos ajuda a combater, a prevenir uma série de doenças, inclusive as cáries, não é, Wagner? Muito. Se o seu sistema imunológico estiver em alta, a tendência também vai ser resolver melhor o caso com as bactérias, não é? Claro, porque a cavidade bucal é o lugar onde tem o maior número de tipos de bactérias diferentes do corpo. E essas bactérias, elas só funcionam dentro da boca. Se elas saírem da boca e forem para o sangue, elas causam problema. Exatamente. Então, nós temos que ter o nosso exército, porque o nosso sistema imunológico é o nosso exército interno, verdade, não é? É verdade. De combate. Se você imaginar que a grande maioria... Quando você ouve alguém dizer assim, olha... Fulano estava internado e morreu de infecção generalizada. Exatamente. Sabe de onde veio essas bactérias? Começou, né? Veio da boca. Quando você está numa UTI, que você tem uma baixa de imunidade, o que acontece? Você tem equipamentos que ficam ligados, as sondas e os tubos que ficam ligados entre a boca e a parte interna do corpo. As bactérias presentes na boca descem por esses plásticos e vão parar lá dentro. Por isso que agora é obrigado a ter um dentista nas UTIs. Existe a odontologia hospitalar hoje, que forma cirurgiões dentistas, especialistas em fazer esses exames e a higiene na cavidade bucal de pacientes internados em UTI. Precisa ter, tá? Se você for a um hospital e não tiver a presença de um cirurgião dentista, você tem que perguntar por que não tem um dentista nessa UTI. Precisa ter, tá? Porque não é brincadeira. As pessoas estão morrendo porque não tem uma higiene bucal adequada dentro do hospital. E que isso é uma coisa simples, não é? É simples. É simples começar, né? Só que tem que ser feito por quem entende. É, claro. Né? A enfermagem tenta fazer o que ela sabe, tenta fazer o que pode, tenta fazer o melhor. Mas nem sempre é o mais adequado. Exatamente. Para cada tipo de doença. Falta um minutinho, Wagner. Vamos, então, retorna aí para a gente dar uma finalizada nesse nosso primeiro bloco. Pois é, então. No primeiro bloco, então, a gente falou como nasce a cárie. No segundo, nós vamos falar o que ela pode causar para você em vários aspectos. Desde musculares, dores, etc., até a saúde, inclusive do coração. Muita gente morre de problemas cardíacos porque tem problema na boca. Na boca. Então, a gente volta já já. Não saia daí, hein?
não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei 2 meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente, vi-me em outro lugar. Um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe, nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro, da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Estamos de volta ao nosso programa Saúde no Terceiro Milênio. Hoje nós estamos conversando um pouquinho a respeito da área da odontologia, falando sobre as cáries, a importância dessa escovação, né, como é que tudo isso começa, e depois a gente vai complementar com tudo que a gente pode fazer a respeito disso. Mas antes eu gostaria que o Wagner falasse um pouquinho a respeito do trabalho dele, né? Pois é, Rosali. Estamos juntos, né? Na Clínica Estética e Saúde também, né? A odontologia hoje, ela abrange diversas áreas do conhecimento humano, né? Então nós temos desde as questões de cárie, de todos os procedimentos odontológicos que a gente pode também conversar com você a respeito. Faça uma avaliação da sua saúde bucal. Isso não custa nada para você, uma visita ao dentista. Se você não tiver o seu cirurgião dentista, pode conversar com a gente, pode entrar em contato com a gente, porque o que acontece? Às vezes, numa avaliação, a prevenção da saúde bucal é o mais importante de tudo. E a Rosali está aqui para falar, porque ela tem os dentes maravilhosos, né? Não por coincidência, sou eu que cuido da boca dela, né? Não, sou eu que cuido da minha boca, eu escovo o dente. Você não deixou terminar, né, Rosali? Você nem deixou terminar. Mas eu queria dizer, como eu estava dizendo e ela me interrompeu, eu cuido da boca dela, mas eu não faço nada, porque ela faz a parte dela. E é assim que você tem que fazer também. E às vezes uma orientação, que nem quanto tempo você leva para escovar o dente. A quantidade de pessoas que não sabem escovar o dente é absurda. Então, isso a gente tem que ensinar.
Então vai conversar com a gente, deixa a gente ensinar você a fazer isso, sabe? Isso custa muito pouco, é uma saúde que você ganha, né? Então faça isso. Então na questão da prevenção odontológica, na questão das formas como a gente tem para te ajudar a melhorar a sua saúde bucal, isso a gente faz, desenvolve esse trabalho. A gente tem o Facebook, Wagner Gabriel, e tem também o WhatsApp, onde você pode ligar, fazer a sua consulta. É no 0 operadora 11 3016 6896, 3016 6896. E também nós temos a harmonização orofacial, que é a parte de toxina botulínica, preenchimento facial, onde a gente harmoniza a sua face com ganhos estéticos, também fazendo essa orientação. Às vezes você não precisa só de fazer um preenchimento, às vezes um clareamento, às vezes um detalhe odontológico pode mudar toda a sua imagem. Então acompanhe com a gente nesse telefone que a gente acabou de passar no Zap, 930166896, e também pode ser lá na Estética e Saúde, que a Rosali vai falar agora, como estão as coisas lá na Estética e Saúde. Isso, bem, né? Nós continuamos lá o nosso trabalho na área da fisioterapia, terapia de self-healing, pilates clínico, e além de tudo, também o nosso trabalho com a moringa oleífera, né? Que é muito importante, as pessoas nos perguntam a respeito, principalmente da imunidade, em relação agora a todo esse problema da febre amarela, de dengues e tudo mais. Sim, nós precisamos também manter a nossa imunidade em alta. E a moringa oleífera, por conter mais de 90 nutrientes, ela pode ajudar o seu organismo a se manter bem, além de todos os anti-inflamatórios que ela possui. Então, as pessoas que têm dores, artrites, fibromialgia, também tem um ganho muito grande usando a moringa oleífera. Então, vocês podem agendar o horário para todos os nossos trabalhos lá na Clínica Estética e Saúde, no 2212-3379, 2212-3379, e também através do site Adquirir a Moringa, moringamaisvida.com.br. Então, www.moringamaisvida.com.br. Muito bem, tem pergunta aí? Alguém deixou alguma pergunta? Sim, deixa eu só aqui. A Cleonice de Guarulhos disse que gostaria de saber como fazer com uma criança especial para levá-la ao dentista. Tem dentista especializado nesse sentido? Tem sim. Tem dentistas, né, Wagner, que trabalham só com pacientes com necessidades especiais. Eu conheço uma, inclusive, na zona norte de São Paulo, não é Guarulhos, é a doutora Janete. Então, depois, se você quiser ligar lá na Clínica Estética e Saúde, a gente passa, porque aqui eu não tenho o telefone dela, né? Mas nos locais especializados e também nas universidades, tem esse tipo de atendimento, Wagner? Tem sim. A gente encontra mais nas entidades odontológicas mesmo. Na APCD, por exemplo, a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, tem também essa especialidade. E se você procurar no Google, você vai encontrar vários colegas que fazem trabalho exatamente com pacientes com necessidades especiais. É uma especialização da odontologia. Isso mesmo. Olha, estão perguntando também se escovar o dente com bicarbonato de sódio pode prejudicar os dentes? Olha, o bicarbonato, classicamente, as pessoas sempre dizem que ele faz clareamento e tudo mais. Eu sou adepto do seguinte: existem aquelas receitas antigas, né, que as pessoas faziam, que as nossas avós utilizavam para fazer isso. O bicarbonato de sódio ele é bom em qualquer circunstância no corpo. Porém, antes de você fazer o uso do bicarbonato, ou qualquer coisa que você vai usar na sua boca para fazer como um enxaguatório, eu sugiro que você primeiro converse com o seu dentista, porque às vezes você precisa de outro tipo de coisa. Certo. Existem determinadas patologias que pode ter na boca, que existem medicamentos, ou existem outras formas até naturais de se combater mais eficazes. Antes de fazer uso, conversa com o seu dentista. Isso. E olha, e a Antonieta Delgado, né, até uma amigona nossa, também pergunta se gostaria de saber se prejudica os dentes tomar o suco de limão, porque as pessoas tomam, né, pela manhã, para alcalinizar o sangue ou para desintoxicação, limão. E isso pode afetar o esmalte? Não, porque a acidez do limão não vai prejudicar, porque a saliva imediatamente ela vai fazer a correção. O problema é o açúcar. Esse é o problema. E o limão não tem açúcar. Certo. Tem uma frutose pequena, inclusive. Se as pessoas acham ruim, né, tomar aquele... porque às vezes fica aquela sensação,
pode tomar de canudinho. Isso é uma técnica que as pessoas que tomam muito limão acabam fazendo. O uso de canudinho para chupar e não sentir tanto até aquele... Porque na língua, né? Aquele azedo demais do limão. Pode tomar com canudinho, que também é uma coisa legal. Mas pode tomar sim, não tem problema. Isso, Wagner. Não, por enquanto, a respeito de dentes, nós não temos nada. Então, vamos falar um pouquinho... Vamos falar agora da repercussão sistêmica, né? Vamos falar isso. primeiro muscular, que é uma área que você entende bastante. Quando a gente tem uma perda dentária, você tem uma... Mesmo quando você tem uma cárie, aquele dente que está cariado, que você está deixando para lá, essa cárie, esse buraco que tem no seu dente vai mudar toda a dinâmica da sua mastigação. E aí isso tem repercussão muscular, né, Rosali? Isso. Então, como é que isso acontece? Nós temos, Wagner, a necessidade, né, postural, e que isso começa também, um dos locais que a gente logo percebe que afeta demais todo o sistema muscular do corpo é a parte da mastigação. Então, quando nós temos essas perdas dentárias, nós percebemos que ficamos com os músculos de um lado do rosto mais forte do que do outro. E isso gera um impacto muito grande na cervical e daí começa todo um trabalho em cima das cadeias musculares. Então, muitos desenvolvimentos de escoliose começam nessa mordida errada, tanto por uma má oclusão ou por falta dos elementos mesmo. Então, por isso é muito importante que quando a pessoa tem problemas de coluna, procure também um dentista para ver se ela não tem um problema dentário. Às vezes, um desgaste muito grande de uma obturação, ou a falta de um dente que precisa, então, colocar, né, uma prótese. Ou até mesmo vícios mastigatórios. As pessoas, às vezes, não percebem que elas mastigam mais de um lado do que do outro. Então, só o fato da gente dizer para ela, presta atenção, como é que você está mastigando um alimento, ela fala, é verdade, eu mastigo só a carninha do lado de cá, né? Ou quase não mastigo, dou 3 mordidinhas e engulo. Então, tudo isso pode afetar a parte muscular. Você sabe quando as pessoas vêm até o consultório para a gente fazer uma avaliação estética, né, facial, às vezes elas ficam impressionadas porque a gente bate o olho e já diz, você mastiga mais, você dorme desse lado, mais desse lado que desse, você mastiga mais desse lado que desse, e elas falam assim, mas por quê? Porque a ruga, ela se pronuncia mais do lado onde você mastiga mais, e às vezes a pessoa abrir a boca e já vê que do outro lado está faltando dente. Então o cérebro ele usa onde tem mais. Entendeu? Então quando você, vamos supor, perde um dente, parabéns, você vai ganhar uma ruga do outro lado, provavelmente. Naso labial, que é o famoso bigode chinês. Então, quando você tem perdas dentárias no fundo, na parte de baixo, o que vai acontecer? O cérebro vai puxar a mandíbula para trás para aproveitar os dentes. Então, você vai jogar a boca na parte de baixo para trás, parabéns, você vai ganhar a ruga de marionete. Por isso que o dentista é o cara certo para ver a harmonização facial. Porque, às vezes, uma ruga não é o problema de pele. Só de pele. O problema da ruga começa lá nos dentes. Por isso que você tem que fazer uma avaliação completa. Isso mesmo, né? Todas as mímicas faciais têm uma razão de existir, né? Então, por que a gente muitas vezes fecha muito os olhos e isso acaba causando os pezinhos de galinha? Provavelmente você não está enxergando direito e não percebe. Então, você acaba forçando os seus olhos, né? Para poder fazer o foco, né? Fechando muito aqui com a cara, fica com o perfil de uma pessoa muito brava, porque fecha. Então, geralmente são pessoas míopes. Então, essas, né? Ao redor da boca, ou porque você fuma. Então, cada ruguinha conta uma história de um hábito de vida. E que a gente pode mudar os hábitos também. Não adianta só ir lá e colocar o botox. Você tem que mudar, né? Você tem que arrumar os dentes. Você tem que prestar atenção como você está usando o seu corpo. Sabe que o nosso saudoso Dr. Ivo Pitangui, né, o maior cirurgião plástico brasileiro, ele só começava o tratamento de plástica nos pacientes dele depois que eles passassem no cirurgião dentista. Olha que bacana. Ele dizia assim, que não adianta nada você resolver um rosto que não tem um sorriso adequado e bonito. Então, ele estava corretíssimo. E também não adianta você só
tratar, né, das suas dores musculares se você não vê qual é a causa. A gente pode tirar as dores, né? Mas muitas vezes não tiramos a causa. E isso é muito importante, né? Por isso que os trabalhos, né, interdisciplinares, multidisciplinares têm que existir, né? Não existe hoje só um profissional que vá dar conta da melhoria da sua saúde. Nós temos que olhar o corpo como um inteiro, né, Wagner? Isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora de outras repercussões dentárias na saúde. Por exemplo, a importância de você ter uma saúde em dia. Por exemplo, uma pessoa ela vai para um hospital e às vezes por uma fatalidade ela recebe um diagnóstico de câncer, certo, por exemplo, tá? E precisa fazer ou quimioterapia ou uma radioterapia, às vezes é um tumor na região da cabeça. Então o que acontece? Você não pode ter mais aquela cárie na sua boca. Dente cariado, dente principalmente com cavidade grande, você não pode fazer uma quimioterapia, senão você vai morrer, porque aquilo ali é um foco de infecção. E por outro lado, você também não tem tempo para ficar obturando o dente, às vezes, porque a pessoa tem pressa para fazer o tratamento. Sim. E aí quem atende é um dentista, que é o dentista patologista, que fica dentro dos hospitais especializados em câncer. E muitas vezes uma cárie dentária, você tem que fazer uma extração, porque não tem tempo, você tem que tirar o dente fora para deixar aquela região o mais rápido possível em condições para que a pessoa possa receber quimioterapia. Então, quando você passa por um processo desse, que por exemplo, pacientes que têm debilidade imunológica, pacientes com HIV, que entram na fase AIDS, se elas têm um problema de cárie, se elas têm um problema bucal, elas vão adoecer e vão morrer mais rápido, porque tem um foco de infecção. A gente tem que imaginar o seguinte, cárie na boca é foco de infecção constante. E esse foco de infecção constante, ele gera um processo chamado inflamação crônica subclínica, que vai gerar um monte de problemas, de doença em você, e a gente não associa com a boca, porque a gente tem o hábito de achar que o dente não é importante, as pessoas deixam para lá. É onde você tem que começar. A saúde começa na boca. Se você tem uma boca mal cuidada, provavelmente você vai ter um monte de doença. E normalmente você não associa com a saúde da boca. Exatamente, né, Wagner? Então, nós percebemos cada vez mais que as pessoas que buscam a prevenção vão, por exemplo, ao dentista, vão fazer uma avaliação fisioterapêutica no preventivo, né? Pois bem, começou uma dorzinha, eu vou buscar o que está acontecendo. Eu não deixo chegar numa deteriorização da região, da articulação da ATM, por exemplo, né? De cariar todos os dentes. A gente sabe, claro, né, que hoje a situação da saúde pública não é boa. Muitas pessoas realmente não têm dinheiro para passar em consultórios privados, né? Mas são através desses programas de prevenção que começa, por exemplo, na escovação simples, que você pode prevenir tudo isso. Que fazer um bom alongamento, né, na sua coluna, simples, caminhar, isso é prevenção para que futuramente você também não tenha problemas, não é, Wagner? É verdade, com certeza. Então, nós podemos começar nos pequenos. O que a gente sempre fala que plano de saúde é o que cuida, né? Não é o que trata. Quem trata já trata de doença. Aí é plano de doença, né, Wagner? Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença amanhã. Amanhã. Vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter uma série de problemas. A gente parte do princípio de que a doença não existe. A doença é a ausência de saúde. Toda vez que você fica doente, se você voltar para trás, você vai ver que em algum ponto da sua vida você começou a criar hábitos, sejam eles emocionais, ou fisiológicos, ou emocionais, que levaram você a chegar nessa doença. Tem uma outra perguntinha que chegou pelo WhatsApp, Wagner, que não é de dente, né? Mas é importante. Olha, ela diz: bom dia, eu tenho endometriose de 4º grau. Eu já fui internada 2 vezes e por motivos de confundir o caso, não fizeram nenhuma cirurgia. Estou aguardando essa operação há 1 ano, há 1 ano e meio. Eu sempre ligo para lá para acompanhar e dizem que eu estou na fila. Alguns me falam que Deus é que não quer que eu faça essa cirurgia, que é a retirada de um pedaço do intestino e outros órgãos da mulher. Eu estou muito cansada, tenho muitas dores nas pernas, o que eu poderia fazer? Né? Ela é Jaqueline de Ubá, Minas Gerais. Primeira coisa é ir passando no seu ginecologista, tem que ir conversando com ele. Tá? Porque, às vezes, ele mesmo, se identificar que existe uma urgência maior, ele pode intervir a seu favor e
forçar uma cirurgia dessa. O que você não pode é ficar parada com dor e esperando acontecer. Exatamente. Vá ao médico, explica, olha, tá doendo, eu quero... O que a gente vai fazer? É assim mesmo? Posso esperar tanto tempo? Não posso? Desisto? Tem outra forma? Se você não gostar, vai em outro médico, procura e vai procurando informação. Porque o que a gente não pode é ficar com a dor e parado. Isso não pode. Isso mesmo, porque a gente sabe, né, das aderências que vão acontecendo dentro do intestino e em outros órgãos também por conta desse tecido do endométrio que migra e vai colando em tudo. Isso é uma causa, porque todo tecido de útero fora da cavidade do útero causa uma dor intensa. Então, a gente sabe que as pessoas de endometriose, que grau elevado, têm muitas dores, muitas dores. Então, precisa sim cuidar, né? E como o Wagner falou, ter esse acompanhamento bem de perto. É isso aí. Wagner, Tem por que ir lá. enquanto de dentinho a gente ainda não tem mais nada, Tá, mas tá? a gente tem bastante coisa para Isso. falar. Vamos lá, 4 minutinhos pra gente terminar. Vamos falar das doenças cardíacas. Isso. As pessoas que não escovam o dente direito. Sabe aquele pessoal que não escova o dente direito? Quando você chega de manhã, escova e sai sangue? Porque você não está usando fio dental, né? Pois é, para você que tem essas... Não precisa ter um problema grave de gengiva, mas aqueles problemas focalizados, onde você percebe que se você está escovando ou passando fio dental e está saindo sangue, vou te dar um recado. Na parte interna da gengiva passa todo o sistema circulatório, incluindo o sistema linfático. Bactérias oriundas dessa inflamação podem descer ao seu coração. Mesmo que você não precisa nem ter marca-passo no coração. Se você tiver marca-passo, então aí o problema piorou mais ainda. Porque você tem um eletrodo colocado lá, isso pode descer. Mas assim, vários problemas cardíacos, inclusive as endocardites bacterianas, podem ser causados, normalmente são causados por esse dente, essa gengiva que você não escova direito. E tem gente que fala assim, mas eu passo fio dental, sangra. Aí a pessoa para de passar. Não é para parar. Contrário, você tem que continuar, deixa sangrar. Depois de alguns dias começa a parar o sangramento. Você começou a usar o fio, continua usando todos os dias, porque até passar. Você não pode ter a gengiva sangrando quando escova o dente. Isso é risco de saúde e principalmente para o coração. Olha, Wagner, tem uma pergunta aqui, né, da Cristina da Vila Sabrina, que diz assim: bom dia, eu gostaria de saber se chupar balas ou chicletes ajuda na formação da saliva. Porque precisa da fabricação de saliva aqui, nesse caso. Auxilia sim, mas auxilia também problemas de gastrite no seu estômago. Você começa a comer, você começa a gerar uma saliva sem precisar. E o corpo, inclusive, pode dar fome na hora que você não tem que comer. Exatamente, estimula o estômago, né? Isso. E não só isso, é prejudicial para a musculatura. E Total. você causa um excesso de trabalho desnecessário. Então, imagina você, né, mastigando, o quanto você tem que utilizar toda essa musculatura. Isso causa desgaste da articulação temporomandibular, né, daqui da nossa famosa ATM, e causa problemas na cervical. Ninguém deve chupar chiclete. A balinha de vez em quando vai, mas o único problema é o açúcar, né? Mas o chiclete não se deve, não. É isso aí. A Marisa de Sorocaba diz: quem tem hipotiroidismo pode tomar chá de moringa? Pode, né? Cada vez mais a gente busca pesquisas que ainda não existem em relação ao hipotiroidismo, mas o que a gente faz, como qualquer verdura verde escura, que quem tem hipo não deve comer todos os dias, é tomar o chá um dia sim, um dia não, uma vez ao dia, não há problema algum, não vai nunca interferir no seu hipo ou no seu tratamento para tireoide, tá bom? Pode tomar sim, só uma quantidade menor. É isso aí. Tá acabando o tempo já? Opa, aí, 3 minutinhos, Wagner. Pois é, então. Aqui, boa. É isso aí. Por enquanto é isso. Então, gente, quando a gente fala em saúde bucal, não é só, a gente não está falando só do dente, a gente está falando de toda a cavidade da boca. O dentista, ele cuida dessa parte do corpo, desde do meio do pescoço mais ou menos até aqui, e da orelha até a outra. Essa parte aqui, toda essa região do rosto, é a área de atuação do cirurgião dentista. Se você tiver um bucomaxilo, por exemplo, é nessa área que ele vai atuar. Se tiver o estomatologista, que é o que é especialista em patologia, é dentro da cavidade bucal. As pessoas precisam entender, né? Muitas já sabem, mas você que está aí ouvindo, que dentista não cuida só de dente, ele cuida de todo o rosto da pessoa. Porque para você mastigar, você precisa de toda a musculatura do rosto.
e é por isso que a gente existe, por isso que existe a odontologia, que, graças a Deus, eu tenho o prazer de pertencer à melhor odontologia do mundo, que é a odontologia brasileira. Temos um congresso agora, que vai ter no final do mês, né? O CIOSP, que é o maior congresso de odontologia do mundo. Hoje o mundo vem aprender com a gente. Que maravilha, valorize, né, os nossos dentistas. Isso mesmo. E todos os profissionais, né? Não só os dentistas, mas eu digo mesmo que, apesar da parte pública, né, da nossa saúde no Brasil ser ruim, né? Mas isso é um problema do governo. Os profissionais são maravilhosos, todas as áreas, estudam muito, excelentes pesquisadores e muitas vezes têm que sair do Brasil para ir mostrar o seu valor fora do país, né? Então vamos valorizar realmente todos os profissionais de todas as áreas do nosso Brasil. Muito bem, Wagner, terminou. Temos mais um dia aqui, né, com muita oportunidade de trabalhar e de informar. Mas semana que vem tem mais, Wagner. Estaremos aqui de novo. Né? Falando de outro Amanhã, assunto. só para lembrar, 25 é dia de São Paulo, aqui da nossa capital, né? A gente está em Guarulhos, mas da nossa capital. Então a gente também deixa esse parabéns a uma grande metrópole do nosso país, Brasil. A locomotiva do Brasil. É verdade, né? Então, com todos os problemas, mas ainda é uma cidade bem bacana, né? Eu sou nascido e criado em São Paulo, tenho Eu orgulho de também. ser paulistano. Parabéns à nossa São Paulo. Muito bem, muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. E curte lá no YouTube, no Facebook, né? Todo o nosso programa Saúde no Terceiro Milênio. E até semana que vem. Tchau, tchau.